Volto à tribuna desta casa após uma semana fora, porque participei da comitiva de senadores que integrou a delegação externa do Parlamento do Mercosul na sessão plenária da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana, Eurolat, realizada em Bruxelas, juntamente com os senadores Roberto Requião, Lindbergh Farias e Vanessa Graziotin, além do deputado federal, que também foi senador, Heráclito Fortes. Ao participar daquele importante fórum parlamentar, senhor presidente, pude integrar também a reunião da Comissão de Assuntos Sociais, Educação, Cultura e Questões Migratórias. A Eurolat foi criada em 2006 e atua no âmbito da União Europeia, América Latina e Caribe, na análise e recomendações para várias organizações, instituições e grupos ministeriais responsáveis pelo desenvolvimento de parcerias estratégicas. E quero comunicar a esta casa, acho que o senador Requião já o fez, que a reunião, que me parecia ser uma reunião, senador Romero, que seria importante pelos debates que ali ocorreu, foi mais do que isso. Foi uma reunião animada pela eleição do representante exatamente do Parlamento da América Latina. E nós, os brasileiros, apresentamos a candidatura do senador Roberto Requião, que numa primeira votação nós empatamos, e como não havia no regimento nenhuma regra que determinasse o que fazer no caso de empate, nós fomos a uma outra votação no dia seguinte, com um quórum ampliado daquele parlamento, uma discussão intensa, eu diria até animada, e senadora Gleisi Hoffmann, Vossa Excelência, que é também do estado do senador Requião, nós ganhamos aquela eleição por apenas um voto, correndo o risco de empatar outra vez, mas foi um momento muito importante, eu aprendi muito. Senadora Vanessa, o senador Lindbergh tiveram uma participação também muito intensa nas comissões de Economia e na Comissão de Assuntos Sociais comigo, a senadora Vanessa. Foi importante participar e foi para nós uma alegria poder voltar e trazer para este Senado a vitória do Brasil no Eurolat, agora com o senador Roberto Requião como co-presidente do Parlamento do Eurolat, portanto, do Parlamento Europeu da América Latina e Caribe. Senador Romero. Senadora Lídice, eu queria aproveitar o discurso de Vossa Excelência para parabenizar primeiro a bancada brasileira do Eurolat, que se atuou muito bem, se articulou, né, e conseguiu uma vitória expressiva. Parabenizar também o senador Roberto Requião por ser co-presidente do Eurolat. E só lamentar, porque com a mudança do regimento que foi feito lá também, durante essa semana, o co-presidente do Eurolat vai ter que residir na Bélgica durante 4 anos. Então o senador Requião vai nos privar aqui da sua presença, mas sem dúvida nenhuma estará fazendo um bem ao mundo, né? Requião, nós estaremos exportando o Requião para o mundo, o que é um fato expressivo do estado do Paraná. Então, eu queria aqui parabenizar a bancada, parabenizar a Vossa Excelência e fazer esse registro. Senador Romero Jucá, embora o Paraná realmente teve 2 vitórias, já elegeu recentemente, já pôde garantir a presença no Supremo Tribunal e agora o presidente do Eurolat e o senador Aloísio Ferreira Nunes, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa, lhe comunico que o presidente do Eurolat para a parte da América Latina e Caribe é o presidente Roberto Requião, eleito por um voto apenas de diferença, numa eleição concorridíssima, mas que também depois muito festejada por todo o Parlamento Europeu, inclusive lá representado. Eu me associo às manifestações de júbilo de Vossa Excelência e meus cumprimentos também ao nosso colega Roberto Requião. Muito obrigada. Permite uma parte, senadora Lídice. Quero cumprimentá-la, cumprimentar toda
a comitiva que foi a essa reunião do Eurolat, cumprimentar o senador Requião, já falei com ele, inclusive, eu acho que para nós é muito importante, para o Brasil é muito importante. Soube por ele que o desempenho brasileiro foi muito bom, que tanto Vossa Excelência como o senador Lindbergh tiveram intervenções importantes nas discussões que lá ocorreram, e quero só lamentar aqui, espero que o senador Jucá não tenha razão, porque nós precisamos do presidente do Eurolat também participando dos processos e da discussão aqui no Brasil. Então, parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao senador Requião. Muito obrigada. Certamente a brincadeira do senador Romero não é verdade. Nós estamos muito felizes em ter aqui o senador Requião mantendo a sua contribuição a todos os debates conosco. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vim ontem e vim direto para uma sessão das 19h30 da CPI do assassinato de jovens aqui no Senado. Essa reunião de ontem foi a terceira audiência pública, todas interativas, ou seja, com participação através dos portais de relacionamento da casa, da internet, e buscando atrair a participação popular para esta importante comissão que investiga o assassinato de jovens em nosso país. Na rodada de ontem, a CPI continuou ouvindo organizações da sociedade civil. Participaram Fabiano Dias Monteiro, do Viva Rio, Ivan Contente Marques, do Instituto Sou da Paz, Maria Silva Aparecida de Oliveira, do coletivo Guelé 10 de Mulheres Negras, Maria de Nazaré Costa da Cruz, da Coordenação Nacional de Entidades Negras, CONEM, Átila Roque, da Anistia Internacional, e Hamilton Borges dos Santos, da campanha Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto, da Bahia. Na verdade, cada uma dessas entidades são entidades que tiveram representantes do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Pará, enfim, de diversos estados brasileiros. Recente estudo divulgado pela Unesco mostra que o Brasil registrou 42 mil mortes por armas de fogo em 2012, 94% delas foram homicídios, um número assustador e que se compara a nações em guerra. A maioria das vítimas é de jovens entre 15 e 29 anos e o número de negros mortos é mais que o dobro do número de brancos. Entre os enfoques que foram dados pelos vários debatedores da audiência, tivemos como temas o desarmamento, o combate às drogas, as políticas de segurança pública, o racismo, a violência desenfreada e a formação das estruturas policiais voltadas para uma ação mais cidadã, entre tantos que configuram o triste cenário das graves estatísticas de assassinato de jovens em nosso país. Logo após a primeira audiência, eu recebi algumas mensagens, senhor presidente, e selecionei uma delas para ler aqui em plenário, porque considero de fundamental importância que o plenário desta casa acompanhe essa discussão, que é uma discussão extremamente fundamental, eu diria, para o desenvolvimento social do nosso país. Nós recebemos, senador Hélio José, pedidos de jovens de Louisiana para realizar lá uma audiência pública. E eu, em meu próprio nome, solicitei essa audiência, que convido Vossa Excelência para estar lá nos ajudando a realizá-la. Nós já aprovamos audiências públicas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, no Maranhão, na Bahia, na cidade de Louisiana, para discutir o entorno de Brasília, a violência no entorno de Brasília. E a partir da próxima semana, nós iniciaremos o nosso roteiro de viagens. E eu quero convidar tanto senadores, senadores que integram a comissão, como senadores que não integram a comissão, para nos receberem nos seus estados e acompanharem essa discussão. Às vezes, nós ficamos fora do debate e não sentimos o quanto há de tensionamento nessa situação
da juventude negra nos bairros periféricos dos grandes municípios, principalmente dos grandes municípios urbanos, portanto, dos grandes municípios do nosso país. A continuidade de uma política em que, na verdade, o jovem negro é o primeiro suspeito. A relação que isso tem com os anos que deixamos de investir na educação básica, para impedir que aos 14 anos, uma boa parte desses jovens, quase semi-analfabetos, possam ser ainda cooptados pelo crime. Muitos deles que não são cooptados pelo crime, mas que são, em primeira mão, suspeitos por serem negros e de periferia. E que estão sendo barbaramente assassinados ou como consequência de uma ação do Estado, da polícia, que muitas vezes, com uma bala perdida, termina encontrando e acabando a vida de um jovem deste, ou mesmo em situações de maior conflito. A situação é equivalente a uma verdadeira guerra. Só, senhor presidente, que enquanto o número de jovens brancos vem decaindo, mortos, assassinados, o número de jovens negros vem aumentando. E aumentando de forma absurda. É como se nós estivéssemos pagando um preço cruel, duríssimo, pelas políticas de inclusão social que nós adotamos nesse país. Com um lado, nós damos uma política de maior inclusão, com cotas nas universidades. Do outro lado, nós tiramos a vida de maneira absolutamente brutal de milhares e milhares de jovens. São jovens que deixam de ter um futuro, de acreditar que um negro que chegue à idade adolescente, uma mãe negra num bairro popular de uma grande cidade como a minha cidade de Salvador, no meu estado, não tem certeza se o seu filho chegará à idade adulta e terá a possibilidade de produzir para o nosso país como ela desejaria, de se realizar como cidadão. Cada mãe dos bairros populares das grandes cidades brasileiras ficam com o coração apertado enquanto seus filhos não chegam em casa. E essa triste realidade que o Senado precisa tomar conhecimento, acompanhando os depoimentos, acompanhando a mobilização da CPI, que vai aos estados, acompanhando o debate nos estados, as denúncias que nós estamos recebendo, e dessa maneira, podendo mais tarde nos ajudar a apresentar políticas reparadoras, políticas de prevenção, políticas que modifiquem a situação em que se encontra a juventude em nossa terra. Dentre as mensagens que recebi, eu escolhi uma para ler aqui hoje. Não é uma pessoa que conheço, mas é uma pessoa que me conhece. É da Bahia. O nome dele é Edmundo José Santiago, do município baiano de Alagoinhas, que está entre os 10 principais municípios do nosso estado, e um dos que mais cresce no estado nesse momento, e que é a cidade onde eu me criei, próximo da cidade dos meus pais. E ele diz exatamente o seguinte, ele conta que foi aluno da minha saudosa tia, conhecida como Celeste da Mata, embora o seu nome fosse Maria Claré. E nessa mensagem, ele mandou uma mensagem para o professor Inácio Cano, que participou do nosso evento, na primeira audiência, por meio da ouvidoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E na mensagem, meu conterrâneo declara ao professor Inácio Cano: estive vendo o depoimento de Vossa Senhoria na CPI da violência contra jovens. Sou um negro de 70 anos, um pouco mais que alfabetizado. Moro em Alagoinhas, Bahia, e na década de 70 desempenhei as funções de escrivão de polícia da minha obscura terra natal, não tão obscura, meu querido conterrâneo, também no recôncavo baiano. Por uma feliz coincidência, sou eleitor da senadora Lídice da Mata. Na minha leiga e analfabética opinião,
para que os autos de resistência fossem legitimados, seria necessário o testemunho de pelo menos 2 cidadãos idôneos. A forma como age o agente policial é legal, de acordo com o CPP brasileiro. Todavia, havendo testemunho do cidadão comum, como ditei acima, ficariam os agentes públicos livres da suspeita de execução. Tenho a ousadia de afirmar que o depoimento apenas de componentes de uma guarnição envolvidos na cena da ocorrência não legitima ação policial. Assim sendo, as autoridades policiais, civis e militares deveriam orientar os seus agentes a assim procederem. Assisti no jornal da TV Cultura que o governo federal americano iria deixar de fornecer equipamentos ditos de guerra às forças policiais, como carros blindados, lançadores de granadas, até uniformes camuflados, etc., após os confrontos recentes entre policiais e negros, tentando assim desestimular as ações violentas das polícias. Imagine, Vossa Senhoria, que na relativamente pacata cidade onde resido, até preposto da guarda municipal, andam garbosamente envergando fardas camufladas. Quanto às drogas, não reconheço em mim nenhuma autoridade para tratar do assunto, diz o senhor Raimundo. Também, graças a Deus, não tenho nenhum parente, Edmundo, melhor dizendo, não tenho nenhum parente viciado em entorpecentes. Mas se as estatísticas policiais dizem que cerca de 80% dos homicídios é por dívida ou ponto de revenda de drogas, acho que elas deveriam ser descriminalizadas, desde que o governo criasse clínicas especializadas para tratamento dos viciados que são doentes e não criminosos, e isso se o Estado não fosse falido. Assim sumiria a figura do traficante rico e poderoso, certamente mudando as estatísticas criminais. Hoje se tira a vida de uma pessoa de forma cruel, até por uma dívida de droga de R$10. Hoje, realmente, as pessoas têm medo da polícia, quando deveriam ter somente respeito, o que acredito seria o suficiente. Acho que as viaturas que existem, em princípio para preservar vidas, não deveriam ter o símbolo da morte estampado nas suas portas. Quanto aos negros, infelizmente ainda estamos, como no romance do consagrado Jorge Amado, Tenda dos Milagres, quando um delegado arbitrário com seus sabujos invadiam candomblés, batendo nas pessoas e acabando com tudo que achava pela frente. História essa calcada pelo grande escritor em fatos, contada pelo grande escritor em fatos reais. Parabenizo o ilustre professor pelo excelente trabalho, pois são ações dessa natureza que mitigam o sofrimento dos menos aquinhoados. Ao mesmo tempo, peço desculpas a Vossa Senhoria pelos erros de alguém que apenas cursou a 5ª série primária, concluída no ano de 1960, não mais voltando aos bancos escolares. Assina a mensagem Edmundo José Santiago, de Alagoinhas, Bahia, em 18 de maio de 2015. Dessa forma, senhor presidente, encerro o meu pronunciamento e fiz questão de ler esta mensagem pela importância das observações de alguém que participou também, de certa forma, da polícia, ou que conhece ou conheceu a ação de segurança e que assiste e, assistindo à TV Senado, participou dos nossos debates e enviou sua contribuição. Quero, portanto, dessa forma, convidar a novas pessoas, a novos ouvintes, não apenas da TV Senado, da Rádio Senado, que nos acompanham no portal, no E-Cidadania, para também participarem deste importante trabalho que discute o assassinato dos jovens em nosso país e que, portanto, trata de uma das questões mais graves da sociedade brasileira, porque nós estamos acabando com o futuro de parcela da nossa população. O Estado investe desde o início da vida dessas crianças para perdê-la logo que entram na adolescência, às vezes conseguindo chegar à juventude. Muito obrigada.